Quando nós passamos para o mundo espiritual, a espiritualidade vem explicar para todos nós que nós não evoluímos de súbito, nós não viramos anjos simplesmente com deixar o corpo físico, como nós também não caímos em desgraça simplesmente por deixar o corpo físico. Nós manteremos absolutamente todas as nossas características, tudo aquilo que faz parte de nós, toda a construção que eu estou fazendo e que você está fazendo na sua vida em relação ao seu ser. Absolutamente nada em relação ao seu ter. Então, é quem você é. Tudo que você é e tudo que você conseguir construir nessa ideia de ser, você continuará sendo. Se eu sou um cara vaidoso, eu vou chegar do lado de lá, continuarei vaidoso. Se eu sou um cara humilde, chegarei do lado de lá, humilde. Se eu sou um cara birrento, briguento, eu vou chegar do lado de lá, não vou virar um anjinho, vou continuar briguento, birrento. Todas as minhas características, principalmente as minhas características espirituais, íntimas, permanecerão. A minha fisionomia, a minha aparência, ela pode ser transformada. Porque no momento que eu estou do lado de lá, eu deixo, a concepção de que eu sou o Ricardo, que eu tenho esse formato, essa aparência, e eu vou recordar, inclusive, das minhas outras experiências. E eu posso escolher ter outras aparências. Mas eu não tenho essa capacidade de me transformar num anjo. Então, por que eu estou trazendo isso para nós? O texto fala, que ao chegar do lado de lá, os nossos amores, as pessoas que já partiram, e nós um dia também chegaremos do lado de lá, nós manteremos as nossas características, manteremos o nosso afeto com quem ficou, manteremos a nossa saudade imensa de quem ficou aqui. Todos os sentimentos de cuidado, de afago, de bem-querer, toda a relação que nós temos uns pelos outros hoje, vai continuar existindo. Não é porque eu desencarnei, não é porque eu morri, que acabou. Não, agora eu não pertenço mais ao mundo físico, agora eu pertenço ao mundo espiritual, então quem está lá no mundo físico é outro departamento. Eles que se virem lá com as coisas deles. Agora eu sou um anjo, Não funciona assim. E o texto vem dizer para nós ainda que existe uma troca de preocupações. Porque é verdade, quem já passou por isso sabe, e talvez só quem passou por isso saiba, que existe uma preocupação imensa de quem fica com quem foi embora. Existe um laço, um cuidado, uma vontade, um desejo muito grande de receber notícias, de querer mandar coisas boas. É como alguém se tivesse viajado para um lugar distante e a gente não tivesse mais acesso a essa pessoa, não conseguisse mais conversar com ela. E a gente fica muito curioso desse saber, de querer entender o que é que está acontecendo com essa pessoa do lado de lá. Gente, a mesma coisa acontece com quem está do lado de lá. Porque não é de pronto que o espírito chegando do lado de lá, ele vai ter acesso a todas as coisas que estão acontecendo com nós aqui. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja passando por situações difíceis. E isso atrapalha no processo de recuperação desse irmão que lá chegou. Então ele também é poupado por um período, até que ele esteja restabelecido. Uma vez restabelecido, recuperado, tratado, aí sim ele vai saber das coisas. E o texto vem dizer várias situações onde existe uma preocupação muito grande de quem está do lado de lá com nós aqui. Mas existe uma grande diferença. Porque estando no plano espiritual, esse irmão, esse espírito, essa irmã, ele ampliou a sua capacidade de entendimento das coisas.
Porque quando a gente chega do lado de lá e a gente continua vivo, e a gente é acolhido pela espiritualidade que cuida, e eles contam para nós o propósito de estar aqui, a gente vê que a gente veio em família, que existia um motivo daquele desencarne naquele momento da sua vida, que quem ficou, ficou porque tinha que ficar, e que você foi embora porque você tinha que ir. E você passa a compreender um pouco mais, amplia a sua condição de entendimento daquilo que você está vivendo. Então, muitas vezes ele fala, acontecendo tal situação, eu tinha uma vontade de poder ajudar, mas entendia que aquilo era necessário, seja qual for a situação. Nós passamos ali por 4 ou 5 situações que ele posiciona dessa forma, olha, eu via que estava sofrendo, e se eu pudesse, eu daria tudo para poder mudar a condição, mas entendo que aquilo se faz necessário. E o texto inicial é que seja feita a sua vontade, assim na terra, como já acontece no céu. Qual é a vontade de Deus para todos nós? É a nossa evolução, é que nós sejamos luz, é que nós sejamos amorosos. É o ensinamento do Cristo que vem resumir em uma única frase, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque o amor com Deus, ele não é um amor desinteressado. Ele é um amor interessado. A gente ama porque a gente diz que ama ou porque a gente tem medo, ou porque a gente tem interesse, ou porque a gente quer que Deus faça alguma coisa. Não é uma boa ideia ser um cara que não curte Deus, né? Pode ser que as coisas na minha vida não dê muito certo. Então eu meio que gosto para me garantir. Todo mundo tem um zelo, um cuidado em relação a isso. Agora, em relação ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, olhar para o próximo, cuidar, isso é o maior ensinamento do Cristo e é o ensinamento do amor. Desinteressado. Um amor incondicional. Não importa que o outro esteja numa situação difícil. Não importa que ele seja uma pessoa de trato difícil comigo. Não importa qualquer que seja a situação. O meu objetivo, enquanto espírito, é desenvolver esse amor. Então, que seja feita a sua vontade na terra, como ela já acontece no céu, significa que a gente possa evoluir aqui, no nosso convívio, na nossa relação. Que a gente possa ter os aprendizados que a gente precisa ter diante dessa situação onde que a gente tromba tanto com pessoas tão diferentes, com opiniões tão contrárias. E a gente se desgasta tanto com isso. Então, ele fala assim para nós, quantas vezes a gente eleva a mão para o céu e pede a ajuda de Deus, sem saber que é Ele que sabe o que a gente verdadeiramente precisa. E talvez a gente precise viver aquilo que a gente está vivendo. Do ponto de vista espírita, todos nós entendemos que as nossas vivências aqui são escolhas que nós realizamos. São planejamentos que nós tivemos antes de vir para cá. Nós participamos efetivamente, ativamente, das escolhas, das decisões do que a gente ia viver. Obras e obras contam isso para nós. São escolhas nossas. A nossa família, as pessoas que estão próximas a gente, que vão muitas vezes servir de alicerce, são escolhas nossas. As pessoas difíceis do nosso relacionamento são escolhas nossas, que a gente combinou que a gente ia se encontrar aqui para tentar se acertar, que a gente tinha uma diferença muito grande de outro tempo, e aqui nessa vida a gente voltaria a se encontrar. Mas aquela pessoa difícil, Ricardo, vocês dois escolheram estar juntos, passar por nessa vida, se encontrar, para tentar de alguma forma se ajustar. Todos esses processos, para que seja feita aqui na Terra a vontade de Deus. E qual é? Que a gente desenvolva amor, que a gente desenvolva um olhar de bem-querer. Mas é um olhar que ele vai acontecer naturalmente, não forçadamente. Não é um olhar que eu vou me doutrinar a ter. Não se trata de técnica. Não se trata de ler isso, entender isso, e a partir do momento que eu entendi,
Então eu vou sentir, porque o sentir não funciona dessa forma. Então muitas vezes eu vou ter que passar pelas dificuldades aqui para entender aquela dor. Tem um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos um grupo chamado Eles Vivem. Esse grupo ele fez aproximadamente agora ele fez mais ou menos um ano, né, que esse grupo está funcionando. Ele é um grupo que funciona online. E é um grupo que nós resolvemos criar esse grupo por conta das dores das famílias que estavam perdendo seus amores. Pós-pandemia, muita gente não sabendo como lidar com essa dor da separação, de amores que foram embora, e nós criamos o grupo para acolher, principalmente as mães, né? Principalmente as pessoas que estavam passando mais recentemente por essa dor. E tem várias pessoas que participam do grupo, mas existem algumas pessoas muito específicas que passaram por mortes, por violência muito grande, que perderam seus filhos amados em situações extremamente agudas, graves. E essas mães chegaram para dentro do grupo numa situação de dor, sem revolta, mas numa situação de dor, de falta de explicação, de falta de entendimento, de uma situação muito grave. E essas mães hoje, tendo passado por essa dor, sabe o que acontece com elas? As outras mães chegam hoje no grupo e elas falam: ô minha irmã, eu sei o que você está passando. Ô minha irmã, eu passei exatamente pela mesma coisa que você está passando. E acolhe cada uma dessas mães de uma forma incondicional. Se coloca à disposição para conversar durante a semana com essas mães que estão desesperadas, porque estão nesse exato momento passando por essa dor que está grave. Eu sempre faço a explicação que essa dor é como se a gente tivesse um punhal no meio do peito e não existe palavra, não existe remédio, não existe absolutamente nada que você tome ou faça que tire aquele punhal que está ali no peito. Esse punhal, você vai acostumar a conviver com ele ali e vai passar um tempo e você vai começar a aprender a lidar com aquela dor e vai chegar um tempo que você vai esquecer dessa dor. Mas a dor está lá. Você só vai esquecer dela. E todas as vezes que você lembrar dela, ela vai doer de novo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? 18 anos, 20 anos, a dor está lá. Quando você lembra, você sente saudade, você lembra que ela está ali, você acolhe ela de novo, você faz oração pelo seu ente querido e você acalma ele. Então, essa dor estará lá. Isso significa que essas mães que hoje estão acolhendo deixaram de sentir a dor? Não. Mas elas sabem como é a dor. Elas sabem aquilo que aquela outra mãe está vivendo. E, gente, é a dor mais aguda que alguém pode sentir. É a maior dor que qualquer um de nós podemos sentir. Certo? Então, através dessa situação, ela se habilita, ela se condiciona a poder ajudar quem está chegando. Isso funciona, gente, para tudo. Isso funciona para tudo. Quem já passou por dificuldade financeira? Quem está passando por dificuldade financeira precisa de acolhimento, precisa de orientação. Não é ajuda de emprestar um dinheiro, mas é de acalmar a pessoa, de dizer que vai passar, que ele é um processo, que daqui a pouco ele vai superar, que ele vai arrumar outro emprego, que ele vai passar por outra situação e que ele vai ficar bem e que vai dar tudo certo. E você motivar essa pessoa para que ela tenha ânimo amanhã de sair de casa e ir buscar e tentar fazer dar certo. Porque vai dar certo. É assim que acontece. Tudo na nossa vida passa. Só que nesse processo de experiências, de aprendizados, de dores que nós vamos sentindo, a gente vai se habilitando. A gente vai aprendendo. Ao mesmo tempo que a gente vai resgatando coisas que nós devemos, porque absolutamente não existe a vítima no universo. Ninguém, nunca, jamais será vítima. Esqueçam essa palavra. Ela não existe. Se existe Deus, existe justiça.
e se existe justiça, absolutamente ninguém no universo é vítima. Eu só passo por aquilo que eu mereço e preciso passar. Mas a explicação não está nessa vida, está em outra. A concepção de Deus passa por isso. É um Deus amoroso que não deixaria eu passar por coisas que eu não preciso. Ele me ama. Não vai permitir que eu passe por qualquer coisa que eu não mereça. Mas se eu mereço, ele me ama tanto que vai fazer que eu passe. Porque aquilo é o meu aprendizado. Aquilo é o remedinho que eu preciso tomar. E é muito ruim tomar esse remedinho amargo quando eu estou tomando ele. Só que, de novo, tudo passa. As coisas vão passar. E lá na frente você vai olhar para trás, vai lembrar daquele período que você estava tomando um remédio amargo, você vai pensar assim, nem parecia que era tão amargo assim. Nem era tão difícil assim. É que na época era muito difícil. Então, enquanto a gente está ali no processo de dor, a gente não consegue ter esse olhar. Pode ter alguém que esteja vivenciando isso nesse momento, está olhando para mim e está pensando assim, esse cara não faz ideia do que ele está falando. Posso não estar vivendo a sua dor, mas já vivi as minhas. E cada um de nós viveu as suas próprias dores. E viverá muitas dores mais. Porque o nosso processo aqui, nessa terra, é um processo de aprendizado, de provas e expiações. Nós teremos momentos fantásticos, felizes, maravilhosos, mas teremos momentos de dificuldade. O teu momento feliz vai passar, porque é necessário que ele passe. E o teu momento de dificuldade vai passar também, porque também é necessário que ele passe. E outros virão. E você terá muitos momentos diferentes, onde você vai aprender a lidar com essa emoção, onde você vai aprender a lidar com aquela dor. Agora, qual é o proveito que eu estou fazendo desses 2 momentos que eu estou tendo na minha vida? Se o meu olhar, e aí entra a lição do Cristo, se o meu olhar é um olhar egoísta, se eu ainda sou o centro do meu universo, quando eu estou vivendo os momentos felizes, eu estou vivendo eles por quê? Porque eu sou abençoado de Deus, né? Escolhido por ele para ser o cara mais feliz da face da terra. Todas as coisas dão certo para mim. E aí, ali na frente, quando as coisas já não derem mais certo, que as coisas forem todas erradas, eu sou o cara escolhido por Deus para ser o cara castigado nesse universo. Coitado de mim, eu não mereço, pelo amor de Deus, como é difícil. Por que Deus está fazendo isso comigo? De novo, olhar egoísta, eu sou o centro do universo. Se eu tenho essa experiência e esse olhar que o Evangelho ensina para nós, e eu passo a ter essas vivências difíceis, e encontro alguém que está tendo uma vivência difícil, e acolho essa pessoa, podem ter certeza absoluta que o meu olhar para aquilo que eu estou vivendo diminui. Qualquer uma das pessoas que estiver passando por qualquer dor, não importa a sua dor, não importa o que você estiver vivendo. Escolha a dor mais difícil que você tiver. Pega a sua dor, vai no Hospital do Câncer e vai atender as crianças que lá estão. Acabou. Você vai voltar para casa com um processo de entendimento, com uma visão sobre aquilo que você está vivendo completamente diferente. Né? Quem está passando por essa situação de ter alguém passando pelo câncer na família e tal, vai atender as mães que estão com seus filhos presos, que estão guardados lá e que não conseguem sair. Muitos deles, inclusive, injustamente presos. Vai conversar com essas mães. Você vai ver que o teu processo de dor é diferente. Sempre que nós estivermos passando por situações agudas de dor, por processos graves, se a gente se enclausurar e a gente olhar só para a gente, a dor vai aumentar. Porque além do processo difícil que eu estou vivendo, tem mais o quê? Além de todo esse processo que eu já estou vivendo, tem um processo da autopiedade. De achar que aquilo que eu estou vivendo é o mais difícil. De achar que aquela experiência que eu estou tendo, talvez eu não mereça. E quando eu olho para isso, gente, por que a nossa doutrina é chamada de o Consolador Prometido? Porque ela consola. Ela não diz que Deus vai resolver, vai tirar, que você vai fazer uma oração e as coisas vão se resolver porque Ele vai interferir na sua vida.
Não. Ela te consola porque ela te dá entendimento daquilo que você está vivendo. Você entende que é necessário, que você precisa passar por aquilo que você está passando. E você vai levantar a sua cabeça e você vai passar por aquilo com dignidade. Porque, inclusive, esse foi o nosso compromisso. Que a gente ia passar por qualquer coisa que a gente tivesse que viver aqui, como escolhas que nós fizemos, a gente ia passar isso com dignidade. A gente ia aprender com aquilo que a gente estivesse vivendo e a gente ia voltar para lá com o entendimento daquilo que a gente viveu. Então, a nossa doutrina é consoladora por isso, porque eu entendo. E o fato de eu entender diminui a dor. Agora, o fato de eu me revoltar, de eu achar que é injusto, que eu não merecia estar passando por aquilo, que onde já se viu, né, e eu me revoltar contra aquilo, além da dificuldade que eu estou passando, o que acontece? Ainda tem toda a minha revolta. Torna tudo mais difícil, mais pesado. E a espiritualidade do lado de lá está acompanhando isso. Quantas cartas nós recebemos de filhos pedindo para suas mães e falando: mãe, estava tudo certo, era necessário, era a minha hora, não se revolta, mãe. Mãe, pega as minhas coisas, leva para alguém que está precisando, limpa o meu quarto, pega minhas coisas e leva para um lugar onde as pessoas estão passando dificuldade. Mãe, não se revolta, não questiona Deus, vai ajudar outras mães que estão passando por essa mesma dor. Gente, são cartas e mais cartas que repetem quase sempre muitas dessas mensagens. No grupo Eles Vivem, que a gente faz às quintas à noite, esse encontro é um encontro online, a gente recebe 30, 35, 40 cartas de psicografia numa noite. Tem gente do Brasil inteiro que participa desse grupo, né? E às vezes as cartas atingem, né, o seu alvo, mas às vezes não. E a gente não tem noção do bálsamo que é para uma mãe, ou para um pai, ou para um casal, para alguém que teve o seu ente querido que foi embora, quando recebe, uma outra pessoa recebe a carta, e a gente lê a carta para as pessoas, e isso acalma todo mundo. Porque você passa a entender essa realidade que é o mundo espiritual, que não é algo proibido, que não é algo perigoso. O mundo espiritual existe, está aí, paralelo ao nosso. A vida prossegue, é a vida após a vida. Nós somos eternos, nada se acaba. Então, os nossos amores permanecem vivos. Por isso que a gente colocou o nome do grupo Eles Vivem, inclusive em homenagem a dois livros que tem da Zíbia Gasparetto que se chama Eles Vivem. Todos vivem. E essa talvez seja uma das frases mais impactantes que nós recebemos as pessoas, nós acolhemos e falamos assim: fica tranquilo, teu marido está vivo. E as pessoas falam assim: mas como assim? Ele está vivo, ele permanece vivo, ele continua sabendo quem é você, ele continua te amando como ele te amava, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, a mesma relação, o mesmo sentimento, o mesmo bem-querer. Muitas vezes nessa relação, por falta de entendimento, e aí, né, a nossa leitura traz essa explicação, a gente, do lado de cá, acha que, porque desencarnou, já tem toda a capacidade de ajuda. E quantas vezes nós não pedimos um monte de coisas, fazemos uma lista da petição para o nosso ente querido que foi embora. Ai, vozinha, me ajuda nisso, me ajuda naquele outro. Mãe, me ajuda nisso aqui. Filha, você que está aí de onde você está, ajuda a mãe, eu estou precisando. Mas não se transformou num anjo. Não aumentou a sua capacidade de ajudar. Está lá no mundo espiritual sem poder interferir aqui no mundo físico. Da mesma forma que você não pode interferir no mundo espiritual. Você não tem capacidade de fazer isso. E eles do lado de lá não têm capacidade de fazer a mesma coisa com a nossa vida aqui. Me responde uma coisa. Se você que está aqui hoje
Pensa numa pessoa muito próxima da sua vida. Alguém que você ama muito. Vamos imaginar que essa pessoa desencarnasse hoje. Eu não estou rogando praga não, tá? Não quero que ninguém morra, pelo amor de Deus. Mas, vamos imaginar que essa pessoa desencarnasse hoje. E você ouvisse dessa pessoa gritos desesperados pedindo que você ajude ela lá onde ela está. E você simplesmente não consegue fazer nada. Você vai ficar bem? Quem vai ficar bem com isso? Ninguém vai ficar bem. Os nossos amores, quando deixam um corpo físico, vão para um plano onde eles não podem interferir aqui. E os nossos clamores, os nossos pedidos, o nosso choro, o nosso desespero, né? Pedindo as coisas para eles, gera essa situação, porque eles estão tendo acesso ao teu grito de desespero, ao teu pedido de ajuda. E será que isso está fazendo bem para eles? Não está. A nossa relação tem que ser uma relação de fortalecimento, de falar, filho, filha, olha, eu estou aqui, eu estou lutando, está difícil, mas você tem o meu compromisso de que eu vou fazer o impossível para poder ficar bem, porque eu quero que você fique bem aí também. E eu vou conversar sempre, e eu vou te mandar coisas boas, eu vou falar com você, eu vou te mandar energia positiva, eu quero que você se fortaleça, eu quero que você tenha confiança de que eu estou bem aqui, e eu vou lutar. Mas eu preciso que você, aí desse lado, lute também. Que você se fortaleça, que você fique bem. E essa troca, gente, vai acontecer, ela é real. Ela é quase palpável. Ela é real. Assim como o desespero também é. Como é que eu vou proceder em relação a isso? Eu vou me desesperar ou eu vou apoiar? Quando alguém vai embora, a gente fala assim, ai, o fulano morreu, né? O fulano desencarnou. E aí todo mundo sofre pelo desencarne de uma pessoa. Só que do ponto de vista dele, do nosso ponto de vista, foi só ele que foi embora, certo? Do ponto de vista dele, todo mundo ficou. É como, invertendo, é como se todo mundo tivesse morrido e só ele tivesse ficado. A saudade não é de um, a saudade é de todos. Quem é que está na situação mais complicada? Então, nós que ficamos aqui, vamos tratar de ter um entendimento, de lutar bravamente para poder ajudar esse nosso amor que está do lado de lá. Sem ficar clamando coisas para ele. Sem ficar se revoltando. Porque a nossa revolta, ela se dá muitas vezes por falta de entendimento de como as coisas acontecem. A partir do momento que nós temos o entendimento, que nós temos a compreensão de que a vida prossegue, e de que ele do lado de lá ou ela do lado de lá está precisando de ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar, eu vou me fortalecer. Nesse processo todo, gente, a gente fazendo de conta que a gente é forte, a gente fica forte. A gente fazendo de conta que a gente está ajudando, a gente acaba ajudando. Isso significa que eu não posso chorar? Absolutamente. Só não chora quem não ama. Se você ama e perde alguém, é natural que você sofra. E se você está sofrendo, você precisa jogar esse sentimento para fora. Senão ele pode virar uma doença. Você precisa jogar essa angústia, esse sofrimento, essa dor, ela precisa se transformar em lágrima. E você precisa colocar ela para fora. Mas sem revolta. Ah, por que você foi embora? Não, isso eu não posso. Ai, Deus, por que você levou tal pessoa da minha vida? Isso não pode. Né? Porque as coisas são como elas têm que ser. Existe um Deus zeloso e cuidadoso com todos nós. Ele não te ama menos. Não ama menos o seu filho, não ama menos o seu irmão, não ama menos as pessoas que são importantes para a sua vida. Mas cada um de nós precisa passar pelo que precisa passar. Dessa forma, nós vamos construindo um jeito de ser. A gente vai tendo essas experiências, algumas delas amargas,
outras delas felizes. Só que a gente tinha que aproveitar dessas nossas experiências em benefício das outras pessoas. Daquela pessoa que está tendo um momento muito feliz na vida dela e ela está em exagero, ela está se perdendo naquele momento que é um momento bom na vida dela, né? Se eu já tive aquela experiência e passou, que eu possa me aproximar, aconselhar, toma cuidado, cuida disso, poupa, faz assim, né? Tenha prudência no teu relacionamento, tenha cuidado, não se joga de cabeça, conhece a outra pessoa. Não, mas agora é a pessoa da minha vida até a hora que não é mais. E aí eu entro numa depressão profunda. Quem já passou pela dificuldade da depressão, para quem já passou por situações difíceis, quando vê alguém passando, você sabe como é difícil. Você sabe quanto foi a luta para conseguir sair daquela condição emocional. Quando eu vejo alguém passando, por que não aconselhar, abraçar, dizer, amigo, amiga, eu passei por isso. Vai passar. Tenha certeza que tem um Deus que está cuidando de você. Tem alguns caminhos de algumas coisas que você precisa fazer, né? Indicar, vai no meu médico, faz assim, vai lá na casa espírita, vai na igreja, vai cuidar da pessoa, demonstrar, apontar uma direção, um caminho que você já trilhou, que você já passou. As nossas experiências são para a gente, mas são para o outro também. Lembra de eu falar na segunda-feira passada? Eu falei que todo mundo bebe em todo mundo desfruta do convívio de todo mundo aprende com todo mundo, a gente troca, todo mundo está trocando com todo mundo o dia inteiro, todo dia. O que as pessoas estão trocando com você? O que elas estão pegando de você e estão levando com elas? Esse é o processo nosso de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. Por isso a gente passa por experiências e experiências aqui. Por isso a gente vai ter tantos altos e baixos, por isso que a gente vai ter muitos processos na nossa vida, né? De que tudo passa, momentos felizes que passarão, momentos difíceis que passarão, para que a gente possa engrossar o casco, né? Que a gente possa ter experiências. Depois de viver várias vezes a mesma situação, talvez lá na frente você esteja mais tranquilo. É muito comum quando a gente conversa com pessoas com mais idade que elas mantenham uma serenidade para aquilo que é muito euforia no jovem, né? O jovem, né, a pessoa adulta com os seus 20, 25 anos, vai conversar com o vô e com vó, vai se aconselhar, a avó já passou por aquilo tudo, ela olha e fala assim, ô meu filho, faz assim, tenha calma, isso vai passar, não sofra tanto, né? Tua vida não vai acabar por isso, tua vida não vai acabar por aquilo. E a gente, no auge da nossa juventude, a gente acha que tudo se resume àquilo que você está vivendo. Por que ela tem essa sabedoria? Porque ela já passou por aquilo tantas vezes, ela já teve tantas vezes aquela experiência, ela já tem um jeito de olhar para aquilo com mais serenidade. Porque na experiência dela, ela sabe que essas coisas vão passar. Ela já tem na cabeça dela, no coração dela, aquilo que é essencial. E não precisa ser tão velho para isso. Cada um de nós teve as suas experiências. Então, é esse exemplo que eu estou trazendo. É essa vivência que eu estou trazendo. Essa história do se aconselhar com alguém com mais idade não faz sentido? Mas se você já teve essa experiência no seu tempo, se você já passou por isso no seu tempo, por que você também não pode aconselhar? Será que você não aprendeu? Será que se você passar por isso de novo na sua vida, você não vai agir diferente? Muito possivelmente. Muito possivelmente você vai ter mais sobriedade.
mas tranquilidade. Vai olhar para aquele mesmo problema que está chegando, se aproximando, vai falar: opa, isso aqui eu já vivenciei, isso aqui eu já passei. Não é que vai ser fácil passar de novo, mas eu sei que passa. Essa troca, gente, com o mundo espiritual, ela existe, ela é verdadeira, ela acontece o tempo todo. O Emmanuel, quando ele vem trazer para nós todos esses exemplos, né, que se afligem diante dos filhos queridos que são enganados, né, tudo eles dariam para harmonizar e trazer de volta para a realidade. Partilhamos da dor dos enfermos, né, que passam por muitas situações difíceis, e ele fala aqui que nos aguardam a intervenção. Nós renunciaríamos a tudo de pronto para poder socorrer. Mas, né, ele sempre fala, contudo, né, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhe a coragem no sofrimento inevitável às vitórias morais deles mesmos. A doença que está voltando no hoje é uma vitória que você está tendo. É uma vitória inevitável da sua relação moral, daquilo que você foi no passado, das escolhas que eu fiz. Então, quando eu estou passando por aquela situação, eu sou vitorioso, porque eu estou resgatando uma situação e vou voltar, do ponto de vista espiritual, mais cristalino para casa. Vou voltar para a minha casa espiritual, para a minha pátria espiritual, mais cristalino, mais resolvido das minhas questões, com os aprendizados que eu tive. Foi fácil? Não, mas se fosse fácil, a gente não precisava nem vir. A gente ficava lá em cima. Tinha aprendido lá. A necessidade, gente, da encarnação, da nossa vivência aqui, ela se dá muito por isso. Porque aqui nós não lembramos do nosso passado. Porque aqui nós seremos submetidos a essas provações com base naquilo que nós estudamos, aquilo que nós nos preparamos. Mas o nosso passado vai nos alcançar. Vai alcançar. Como o teu futuro vai alcançar o que você está fazendo hoje. Isso é inegociável. Não existe jeitinho brasileiro para isso, não. A gente dá jeitinho brasileiro para muita coisa, mas nesse quesito não tem. O nosso futuro vai alcançar, aliás, o nosso presente vai alcançar o nosso futuro. Aquilo que nós estamos plantando hoje vai nos alcançar. Então ele fala assim, é considerado uma vitória. Vitórias morais deles mesmos. Estamos resgatando, né? Acompanhamos as provas de amigos que se arrastam em peregrinações no mundo, jubilosos. E ele fala assim, se fosse possível, a gente tomaria as cruzes deles. Mas, né, é necessário fortalecer o ânimo deles, para que eles não desfaleçam na luta. O único meio que lhe garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Aquilo que eu estou vivendo, que eu estou achando que é a dor, é aquilo que eu pedi. Faz sentido eu sabendo aquilo que eu vivenciei no passado, a minha história, o meu plantio. Chegou em algum momento, na espiritualidade, eu chamei o meu mentor e falei assim, olha, brother, eu acho que eu estou preparado. Não chamei de brother, possivelmente, que eu devia ter uma outra linguagem, mas eu falei, ó, irmão, eu acho que eu estou preparado. Eu acho que agora eu estudei e eu estou pronto. Sabe aquele negócio lá do passado, aquela situação assim? Então, eu acho que eu estou pronto para resgatar. E aí ele vai me avaliar, essa decisão não é só minha, ele vai me avaliar e vai falar assim, também acho que você tem condições. E você vai fazer esse resgate. Como é que você quer fazer isso? Ah, nós vamos fazer assim, assim, vai acontecer nessa fase da minha vida, assim, assim, assado. Então, o que ele está trazendo para nós é que essa é a nossa grande vitória. A gente pediu isso. Através disso, eu vou me podar, eu vou me transformar, eu vou me lapidar, né?
Eu vou me lapidar, eu vou tirar os excessos. Tem uma frase que eu sempre falo que eu vou pesquisar para ver de quem que é, eu acho que é de Michelangelo. Mas eu sempre falo que eu vou pesquisar para ver de quem que é e eu nunca lembro de pesquisar. Quando termina a palestra, eu vou embora para casa, eu vou dormir e esqueço de pesquisar. Se alguém depois tiver coragem de ou lembrar de pesquisar isso e me trazer, é uma frase que diz assim, que, se eu não me engano, de Michelangelo, né? Que ao terminar uma escultura, perguntaram para ele assim, como é que você pôde olhar para essa pedra e imaginar e conseguir fazer esse desenho, essa escultura? E a resposta dele foi, mas eu não fiz nada. A escultura já estava lá dentro, eu só tirei o excesso. A escultura já está aqui dentro. A gente precisa tirar o excesso. Como é que faz para tirar o excesso? No caso da pedra, é debaixo de porrada, né? No nosso caso, como é que faz? Entende? Então, assim, nosso processo que a gente pediu, falou, ó, vamos resgatar, vamos resolver. Me dá essa oportunidade, eu quero, eu estou pronto, confia em mim. Eu não vou esmorecer. Eu vou manter o meu ânimo, eu vou encarar, eu vou passar por aquilo que eu tenho que passar. E aí ele falou, não, beleza, você está confiante, então vamos. E aí eu programo isso na minha vida. Aí chega aqui, está ameaçando acontecer aquilo que eu estava pedindo, que eu pedi tanto para acontecer, eu já estou. Senhor, pelo amor de Deus, me livra, me tira esse negócio do meu caminho, eu não preciso disso, você precisa me ajudar, faz um milagre na minha vida, tira esse problema, eu não quero mais, né? Eu estou pedindo para ele tirar uma coisa que eu pedi para ele colocar, que eu planejei, que eu programei. Então, é o contrário que o texto vem dizer para nós, né? O evangelho de hoje vem dizer para nós assim, olha, nós pedimos, nós programamos, tá tudo certo. É só passar. De novo, se eu passar me colocando na posição de que eu não mereço, eu não estou entendendo a minha relação com Deus. Agora, se eu passar tendo entendimento que o Consolador vem trazer para nós, que a doutrina vem esclarecer para nós, de que eu preciso, ok? Vai deixar de doer? Sem sombra de dúvida, não vai deixar de doer. Pode pegar o espírita mais espírita. Se ele estiver passando por dificuldade, você chegar para ele e falar assim, e aí, tá gostoso? Ele vai falar assim, não, tá doendo. Mas eu entendo que é necessário. Contudo, eu estou tendo o aprendizado que eu preciso. E eu vou sair maior disso que eu estou vivendo. Nada do que você vive na sua vida é para te diminuir. Absolutamente nada. Todas as experiências que você tem na sua vida te transformam em alguém mais especial do que você já é. Em alguém maior do que você é. Em alguém que tem mais capacidade do que você tinha até então. O exemplo das mães. De novo, eu quero fechar nosso bate-papo hoje com esse exemplo. Das mães que passaram pela dor mais aguda que alguém pode passar e saíram dessa dor gigantes. Ao ponto de abrir mão do seu sofrimento ao ver uma outra irmã passando por aquilo que ela sabe que é dilacerante. E ela larga a dor dela, vai abraçar uma outra mãe, acalmar o coração dessa mãe e dizer, olha, teu filho está bem, vai ficar tudo bem, fica aqui com a gente vai cuidar de você. Dentro do grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, dentro do grupo as mães entram e elas são extremamente acolhidas. Absolutamente acolhidas. Por outras mães que passaram pela mesma coisa. Significa que não está doendo? Não. Significa que ela entende a dor. Que ela sabe exatamente o que aquela pessoa que está chegando agora está sentindo. Ela sabe o tanto que é importante ser abraçada. E ela abre mão naquele momento da sua individualidade, do seu egoísmo, da sua dor, para acalmar a dor no outro coração. Que se faça aqui na Terra, que as leis de Deus funcionem aqui na Terra, como elas já funcionam no céu. Lá no céu as pessoas são amorosas. Lá no céu, né, a lei divina do amor funciona, né, no plano espiritual, nos mundos celestiais. Essa lei já funciona. O pedido é para que isso funcione aqui também. E por isso, essa forma, essa pedagogia de Deus de possibilitar essa relação. A gente vai aprender a amar. A gente vai aprender
muitas vezes, a olhar para a dor do outro, passando por aquela mesma dor. Isso transforma a gente. Amém?